Durante a sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado Maurício Marcon lembrou ao presidente da comissão, deputado Arthur Maia, que há poucos dias ele se ofendeu quando Marcon alertou que a CPI iria terminar em pizza. O deputado apontou que a responsável pela pizza seria a relatora, a senadora Elisiane Gama. Ele disse: "Semanas atrás, senhor presidente, eu mencionava para o senhor que esta CPMI iria terminar em pizza. Lembra disso, senhor presidente? Ia terminar em pizza. O senhor se ofendeu comigo e respondeu. E hoje o senhor vem na mesma toada, porque o senhor deu uma entrevista dizendo que a gente está brincando de fazer uma CPMI. O deputado afirmou: "Eu quero lhe dizer que a pizzaiola está sentada ao seu lado. Ela foi colocada ali justamente para fazer um relatório enviesado. Se não, vejamos os fatos, não as narrativas." Maurício Marcon lembrou que os parentes da relatora foram nomeados para o governo federal, que o ministro Flávio Dino vem sendo blindado na comissão, que há indícios da combinação de perguntas e respostas com o chamado general do Lula e que a senadora já concedeu entrevistas expressando seu pré-julgamento e direcionamento do relatório contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Maurício Marcon disse: segundo ela, já no seu relatório haverá o indiciamento de Bolsonaro, porque ela percebeu inúmeras provas do crime que o ex-presidente cometeu, mas faz silêncio quanto à Força Nacional estacionada do lado do Ministério da Justiça, a qual Flávio Dino, gestor da senadora aqui, não fez nada para impedir os atos do dia 8 de janeiro. O deputado questionou: o fato determinado dessa CPMI é 8 de janeiro. Quando ouviremos Flávio Dino? Quando ouviremos o gestor da Força Nacional? Será que um dia ouviremos? Talvez não, porque o interesse da relatora não é esse. Ele acrescentou, dirigindo-se ao presidente Arthur Maia: eu entendo o senhor preocupado de não entrar para a história como alguém que foi o pizzaiolo. E o senhor não é. A pizzaiola está sentada ao seu lado. Se ela puder explicar por que o marido trabalha no governo, por que ela trocou mensagens lá com o G. Dias, a gente fica aqui para ouvir." Embora os parlamentares se reúnam há meses, o pouco que foi revelado sobre o dia 8 de janeiro, que deveria ser objeto da comissão, vem sendo ignorado pela relatora, que não quer ouvir os responsáveis pelas omissões na segurança dos prédios públicos e indica que não incluirá os elementos de prova já levantados no seu relatório, preocupando-se, ao contrário, em reproduzir a narrativa do governo Lula. Enquanto os parlamentares ouvem depoimentos de pessoas que não tiveram qualquer participação nos atos do dia 8 de janeiro, cidadãos têm suas liberdades e patrimônios ceifados em julgamentos políticos sem direito de defesa. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública,
os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Marco. Obrigado, senhor presidente. Semanas atrás, senhor presidente, eu mencionava para o senhor que essa CPMI iria terminar em pizza. Lembra disso, senhor presidente? Ia terminar em pizza. O senhor se ofendeu comigo e respondeu. E hoje o senhor vem na mesma toada porque o senhor deu uma entrevista dizendo que a gente está brincando de fazer uma CPMI. Eu quero lhe dizer que a pizzaiola está sentada ao seu lado. Ela foi colocada ali justamente para fazer um relatório enviesado. Se não, vejamos os fatos, não as narrativas. Parentes no governo federal. É verdade ou é mentira que a senadora tem o marido e a irmã, no mínimo, no governo federal? É verdade, comprovado, está lá no portal da transparência. Flávio Dino, protegido pela relatora. É verdade ou é mentira? É verdade. Não entregou as imagens. Aí vem a deputada Jandira me dizer que ele não podia entregar porque foi destruídas as imagens. Mas ele entregou de 4 câmeras por causa do contrato. Ora, foi destruído, apagado, eu não podia entregar por causa do contrato. Tem que se decidir, senão vocês mesmos se desmentem. Mensagens com G. Dias. O chefe de gabinete da senadora conversou com o G. Dias. Isso não é narrativa, isso tem provas. Pode ali dar 350 voltas tentando explicar o inexplicável, mas o fato é esse. Entrevistas. Quantas entrevistas já deu que há inúmeras provas para indiciar o presidente Bolsonaro? Colega Flávio, se eu pedir para ela agora uma prova, ela não sabe. Porque de todos que vieram até aqui, ninguém conseguiu juntar Bolsonaro com aquele fiasco do dia 8 de janeiro. Mas, segundo ela, já no seu relatório, haverá o indiciamento de Bolsonaro, porque ela percebeu inúmeras provas do crime que o ex-presidente cometeu. Mas faz silêncio quanto à Força Nacional, estacionada do lado do Ministério da Justiça, a qual Flávio Dino, gestor da senadora aqui, não fez nada para impedir os atos do dia 8 de janeiro. Nós estamos discutindo aqui, presidente, uma pizza. E por que o STF fez isso hoje? Porque o próprio presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, cancelou a vinda de Rui Costa para a CPI do MST, alegando falta de fato determinado. A mesma coisa usada hoje pelo ministro André Mendonça. Se nós tivéssemos nessa CPMI seguido o que realmente interessa, não tentar criar narrativa de joia, de carteirinha de vacinação, de comer um pastel numa pastelaria que não tinha alvará, tudo para incriminar Bolsonaro. Não conseguem nada, ficam inventando. O fato determinado dessa CPMI é 8 de janeiro. Quando ouviremos Flávio Dino? Quando ouviremos o gestor da Força Nacional?
Será que um dia ouviremos? Talvez não, porque o interesse da relatora não é esse. Para concluir, senhor presidente, fica aqui a minha palavra dizendo que o senhor até agora foi o mais correto. Tenta trazer e manter essa CPMI no eixo. Tenta trazer a todo custo o gestor da Força Nacional, e o senhor está colocando o seu na reta, indo contra Flávio Dino, para trazer esse cidadão aqui para depor da CPMI. Então eu entendo o senhor preocupado de não entrar para a história como alguém que foi o pizzaiolo, e o senhor não é, a pizzaiolo está sentada ao seu lado. Se ela puder explicar por que o marido trabalha no governo, por que ela trocou mensagens lá com o G. Dias, a gente fica aqui para... presidente. A gente vê que o pessoal está desesperado. Vossa Excelência, cito o Senado da República, no Congresso Nacional, que perguntar a nós mesmos, se for o caso, perguntar ao Supremo Tribunal Federal se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Se pode ter CPI, como está na Constituição, então nós temos o direito de fazer essas investigações, convocar as pessoas para virem aqui, para dar os seus depoimentos que julgamos importantes. Se não pode ter CPI, se a regra constitucional foi mudada e não pode ter CPI, então não faz mais CPI. E acaba a CPI, tudo bem também, é um caminho a ser seguido. Agora, o que não é razoável é nós estarmos aqui fazendo esse papel. Senadores e deputados se reúnem, eleitos pelo povo brasileiro, não tem ninguém aqui que chegou aqui por mandato biônico, todo mundo que está aqui tem voto, chegou aqui porque teve o voto popular, se elegem, chegam ao Nacional, constituem uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma investigação na forma que está na Constituição. Essa Constituição tem poderes objetivos, claros, definidos no corpo da Constituição, e um ministro, com a decisão monocrática, acima de tudo e de todos, simplesmente obstaculariza o trabalho da CPI, impede o trabalho da CPI. Então, semana passada, tínhamos um requerimento, tínhamos uma convocação. O depoente não veio porque o ministro deu uma liminar. Hoje, outra liminar fazendo com que um depoente não venha. Então, é de se perguntar, pode ter CPI ou não pode ter CPI? Há um remédio jurídico, uma ação direta de preceito fundamental, a DPF, que é justamente a forma que se questiona ao Supremo Tribunal Federal da possibilidade ou não de cumprimento de um preceito fundamental. Essa é um instrumento jurídico previsto também na Constituição. Eu vou conversar com o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, porque a DPF só pode ser suscitada ou pela mesa da Câmara, ou pela mesa do Senado, ou pelo presidente da República. Tem lá a CPI em si não pode entrar com a DPF. Mas não é só para o caso dessa CPI. É para todas as que vão acontecer em outros momentos no âmbito do Congresso Nacional, seja da Câmara dos Deputados, seja no âmbito do Senado. Mas é preciso que se faça um questionamento objetivo ao Supremo Tribunal Federal, porque a DPF, depois que ela é decidida, ela tem efeito vinculante. E aí, ministro nenhum pode ir contra a DPF. Então, é o remédio que eu vejo. Infelizmente, o presidente Rodrigo Pacheco está nos Estados Unidos. Eu ontem falei com ele, mas confesso que não tratei desse assunto porque ainda não tinha aventado essa possibilidade. Entretanto, eu entendo que é urgente que o Congresso Nacional tome uma decisão de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal uma ação direta de preceito fundamental para que o Supremo se manifeste claramente se pode ter CPI ou se não pode ter CPI. Eu aceito as duas coisas, só não dá para a gente brincar de fazer CPI. Isso aqui não dá. A gente está aqui hoje, convoca um depoente, vem todo mundo para cá e tal, e não tem porque houve uma liminar favorecendo ao investigado, ou a testemunha. Isso aí é inaceitável. Então eu espero realmente que possamos ter uma mudança nessa situação. Eu pedi audiência aos dois ministros, na condição de presidente da CPMI, para pedir a eles que pelo menos encaminhem para o plenário a decisão deles, submeta a decisão plenária, porque o pior dos mundos ainda é dar uma decisão que é sabidamente minoritária no Supremo e reter o processo na sua mão, fazendo da sua decisão monocrática algo definitivo.
Portanto, é o que nos resta. Presidente, os senhores sabem dizer se isso são decisões inéditas do Supremo? Isso aconteceu em outras CPMIs? Eu não sei. As informações que eu tive aqui da Secretaria da Mesa é que não. Mas, independente disso, nós sabemos que se teve no passado também estava errado. É lógico, tudo na vida tem bom senso. A democracia, os americanos falam muito disso, tem que ter o fair play. Ninguém pode abusar de um poder que tem. Imagina, um deputado pode fazer obstrução, mas é razoável que alguém chegue aqui e faça obstrução a reunião inteira. Eu sou o presidente, eu posso fazer a pauta, mas é razoável que eu faça a mesma pauta todo santo dia? Claro que não. Então, dentro do jogo democrático, você tem poderes que têm que ser autolimitados por aquele que o exerce. Isso é pleno da democracia, de uma democracia evoluída. Não é razoável que a gente veja o que está acontecendo em relação ao mando monocrático de um magistrado se sobrepor a uma decisão colegiada. Não é razoável. Uma das alegações é de que a CPI convoca os depoentes como testemunha enquanto eles são formalmente investigados. É uma das alegações da defesa que tem sido acatada pelo ministro. Pode-se rever isso? Olha, existe um preceito consagrado na jurisprudência brasileira e aqui na CPI também, de que ninguém é obrigado a falar sobre aquilo que pode incriminá-lo, independente dele estar aqui na condição de investigado ou de testemunha. A titularidade com que o cidadão vem, seja investigado ou testemunha numa CPMI, se ele tem a seu favor o direito de se calar diante daquilo que eventualmente possa lhe trazer algum tipo de incriminação, isso já é o suficiente para dizer que não tem nenhum prejuízo a pessoa vir, nenhum prejuízo. O que existe é uma deliberada decisão de se sobrepor à CPMI. É isso que está acontecendo. E hoje qual vai ser o trabalho? Não, vou debater essa situação com os colegas, vou colocar a posição da mesa, já solicitei a audiência aos dois ministros, espero que eles tenham pelo menos a possibilidade de nos receber e, naturalmente, definir qual vai ser o andamento daqui para frente. A Advocacia do Senado já recorreu nos dois casos e não tem tido... Se só não resolve, porque o recurso requer que seja mandado para pauta. Então é outra coisa que não tem sentido, meu Deus. Será que é razoável que alguém possa dar uma decisão monocrática? Essa decisão monocrática, ela é sabidamente provisória, mas no caso nós temos uma provisoriedade que liquida a nossa pretensão. Porque a CPI vai terminar no dia 12 de outubro, se o ministro não leva a sua decisão monocrática para ser submetida ao plenário até o dia 12 de outubro, 17 de outubro, então não tem recurso para a gente. A decisão não tem recurso, não tem nem para onde você recorrer. A chance de prorrogar então a CPI, já que essas decisões estão inviabilizando os trabalhos da CPI? Não se cogita. Vai prorrogar para quê? Para continuar você ter negativas dessa natureza? Eu penso que a questão, eu penso que o que nós temos que ver nesse momento, se vale a pena ter CPI. Se uma CPI tão desrespeitada merece continuar. Desrespeitada por ordens monocráticas de determinados juízes. Presidente, qual é o argumento que o senhor deu de que você pode brincar de fazer CPI em relação à decisão do ministro André Mendonça? O senhor acha que ele, por exemplo, está brincando com a CPI ao tomar esse tipo de decisão? Nós estamos brincando de fazer CPI, porque se nós não temos poderes para convocar alguém para vir depor na CPI, nós, deputados e senadores, estamos brincando de fazer CPI. É isso. E o que a CPI faz agora? Não sei, é o que eu já falei aqui. Hoje seria o Braga Neto,